Ituporanga preserva uma parte de sua história no museu, que surgiu no final dos anos 90 em uma iniciativa do padre Eloy Có, em parceria com a prefeitura durante a gestão de Luiz Hessmann. Os itens variam: objetos de casas e do comércio, quadros, câmeras fotográficas, pedras e artesanato indígena, entre outros. A casa, que era de Adão Sens, abriga a história do município, e o nome Edevaldo Ciro Tizen se dá ao prédio pelas pesquisas realizadas e ajuda na preservação da história da cidade. Ana Gra, assessora do Departamento de Cultura de Ituporanga, explica como se divide o acervo. Ele é dividido mais ou menos em situações, né? Nós temos a parte mais doméstica, digamos assim, cozinha, utensílios domésticos, como ferro de passar, que antigamente era carvão, né? Nós temos a estruturação das salas, o bem-estar, lazer, né? E nesta parte aqui, onde a gente inicia a contação de onde veio, como surgiu, do porquê surgiu, né? Esse espelho era um dos objetos que não contavam nenhuma história, né? Nós temos a doação, nós temos do que ele fazia parte de um armário, né? Pensamos, por que não colocar juntamente com a história do município e fazer no sentido de que cada pessoa que passa aqui pelo museu, cada pessoa que entra em Ituporanga e vem aqui no museu para conhecer a história, não só de Ituporanga, mas também do Alto Vale, de toda essa região, também faz parte dessa história. Então a pessoa que passa aqui e se espelha nele, tem que saber que ela também está fazendo parte do turismo, está fazendo parte da cultura, está fazendo parte da história do nosso município. Como toda a história do Brasil, o povo indígena ocupava as terras que compreendem ao Alto Vale. Por aqui viviam principalmente os xoclens. O museu conta sobre a cultura com itens como balaios, arcos e pedras da época. O processo de colonização, com a violência do conhecido Martinho Bugreiro, está registrado em livros e imagens expostas. De uma maneira lúdica, todo esse processo foi registrado em uma história em quadrinhos, custeada por um projeto do governo federal. O Bernardo Schmidt criou então um livro em quadrinhos, Ituporanga Beira Rio. É um livro gostoso de ler, né? Ao mesmo tempo também que é um pouco doído, mas ele conta de uma forma muito bacana toda essa história do município e vale a pena, para quem não tem o conhecimento, vale a pena porque é de uma forma meio lúdica de explicar como tudo isso aconteceu. Em tempos remotos, a comunicação era escassa e o correio tinha papel fundamental. Isso aqui é uma caixa de correio e ela foi usada entre 1905 e 1930, vinha de Florianópolis em uma mula, né? Eles eram conhecidos, quem transportava era conhecido como estafeta. Então ele trazia cartas, ele trazia de repente alguns objetos, algumas coisas nesse sentido. Elas eram duas, né, deste mesmo estafeta, ele era Farias. Os documentos, né, tudo que era relacionado à escritura, coisas nesse sentido, eram transportadas nesses canudos de latão, até pela preservação desses documentos. E as casas guardavam verdadeiras obras de arte, especialmente com as lembrancinhas de batismo e confirmação, por exemplo. Hoje em dia, se a gente for na casa de uma pessoa mais velha, né, beirando aí seus 80, 90 anos, a gente ainda vai ver quadros como esses, religiosos, pendurados na parede, né? Então isso aqui conta muito a história, porque as pessoas mantinham isso nas paredes, eram muito mais religiosas, acho, do que hoje, né? E muitos desses quadros aqui têm lembranças de primeira comunhão, lembranças de batismo, de confirmação, que vem aí dos anos 1920, 1905, 1920, contando a história de muitas pessoas, né? Em 1949, João Carlos Tizen, o primeiro prefeito de Ituporanga, foi eleito. A filha, Iracy Tizen-Sebold, nascida em 1941, hoje com 84 anos, afirma que aprendeu a ter gosto pela cultura e pelos livros com ele. Ela também lembra de vê-lo sempre a serviço da comunidade. Iracy, ainda criança, conta que até presidentes e governadores frequentaram a casa da família. Ele foi um bom pai, sempre procurou orientar a gente bem, e foi um bom prefeito, porque não tinha nada quando ele foi prefeito. Nenhuma enxada não tinha, né? Ele teve que adquirir a enxada, depois era trator, para fazer os maquinários, né? Para fazer as estradas.
Então ele sempre viveu em função do povo. E lá em casa era sempre como diz o outro, um restaurante. Sempre teve, para dizer, um café, uma janta. Sempre eles têm à disposição e nunca cobrou nada. Meu pai sempre dizia, onde come um ou dois, também come 10. Né? E nunca faltou comida para nós mesmo. E nós éramos em 10 filhos, com o pai e a mãe era 12, e sempre tinha, almoço ao meio-dia, era sempre na base de 20 pessoas. Ele era do povo, né? Então ele tanto recebeu gente da colônia como da cidade grande, né? De Florianópolis, de São Paulo, que vinha, tudo ele recebeu. E daí, então, eu era cafezeira, né? A minha mãe sempre fazia, então fui educada para servir o café. E aí eu servi o café para o Nereu Ramos, que depois se tornou presidente do Brasil. E daí o Celso Ramos é irmão dele, era governador de Santa Catarina. Também servi cafezinho para ele, porque eles vinham, a Ituporanga vinha lá em casa. Enquanto Ituporanga tinha sua primeira eleição, a Águas Negras S.A. Indústria de Papel já tinha 9 anos de existência na cidade. O progresso nasceu nessas terras antes da emancipação e a empresa é um grande símbolo disso. O objetivo era fabricar pasta de madeira. Com o tempo, o projeto evoluiu e nos anos 70 começou a também produzir pasta mecânica, papelão e produtos conexos. Além de efetuar, manter e incentivar florestamentos e reflorestamentos. Atualmente, a Papel, como é conhecida carinhosamente pelos ituporanguenses, segue com comprometimento, tradição e respeito pelo meio ambiente. A matéria-prima principal vem de reciclagem e fomenta a produção de papel que cause menor dano na natureza. Com equipamentos de filtragem para as caldeiras, o que elimina a fuligem e verificações periódicas da qualidade das águas, a empresa segue com grande reserva de florestas e considera o ser humano parte integrante e importante para o meio ambiente. E na cidade, tivemos uma expansão dos comércios e serviços prestados. Muitos ituporanguenses passaram pelo Seu Nilo, um dos primeiros dentistas da cidade. Ana Gra fala sobre. Sem dúvida nenhuma, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo sentaram nessa cadeira aqui e tiveram a incrível experiência de fazer parte desse início de construção do dentista aqui em Ituporanga também, né? E o Seu Nilo, grandioso, sempre muito estudioso, muito querido, recebeu a gente super bem para contar várias histórias. E assim a gente vai contando a história do povo de Ituporanga, né? Outro grande comércio da cidade era o de fotografia. Afinal, quem não lembra do seu João e da dona Irene Gra, não é mesmo? Ana relembra que eles moraram em Petrolândia antes de virem para Ituporanga e conta como era o processo de algo que mantém a história viva até hoje. Então, meu avô, inclusive, tinha um laboratório fotográfico em casa, então todas as fotos eram reveladas por ele em casa. Antigamente, para uma fotografia ficar pronta, ela demorava, ela tinha um determinado tempo para viver, para nascer. Então, hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? Inclusive, a facilidade das coisas é como um simples filtro nas fotografias. Hoje a gente coloca, já tem na câmera, né? A gente só seleciona ali o filtro que a gente quer e tá tudo certo. E antigamente a gente precisava acoplar nas câmeras os filtros para que a gente visse tudo ser transformado. Então vai lá, trocava o filtro, botava outro, ia lá, trocava. Para envelhecer a foto nós tínhamos um filtro amarelo. E existia o estúdio fotográfico onde tu ia lá, fotografava e guardava como recordação, né? Muitas fotografias ali pelos anos 2000 já, né? 95, 2000, vinham num albinho de papel. Aqui a gente tem uma Polaroid, que eram feitas as fotos 3x4, né? Bem bacana, é uma DOC que não funciona mais, né? Algumas coisas. Mas de funcionalidade funcionando ainda, a gente tem esse ampliador de foto. Ele não está mais funcionando corretamente. Antes a gente conseguia mover ele tanto para cima quanto para baixo para aproximar as fotos, né? E a gente passava então o papel filme no papel branco para que a gente pudesse olhar se está tudo certo, se está nos conformes, selecionar
a fotografia aqui, o negativo, para então fazer a impressão, né? Eram químicos até bem fortes, tinha que ter um cuidado muito minucioso, porque o papel, o negativo poderia queimar. A gente está como se tivesse uma sala, né? Antigamente, por aqui, onde as pessoas, por muito tempo, ouviam rádio, tinha uma sala para o rádio, depois que vieram as TVs e tudo mais. E acho que traz muitas memórias, né? Tá aqui no museu para quem viveu e para quem às vezes é mais novo e que quer conhecer, quer entender como é que era, né? Isso mesmo. Inclusive eu tinha uma TV, era uma TV mais antiga, assim, um pouco mais recente talvez do que essas aqui, né? Que eu também não sou tão velha. Mas eu tinha uma TV, mas ela mudava os canais assim no botão também, e me trouxe bastante lembrança, assim. Me traz bastante coisa boa, né? Traz a memória bem legal de casa, assim. E é muito bacana a gente poder transmitir isso para quem não teve, para quem não vivenciou isso, né? Os adolescentes de hoje, as crianças de hoje que não puderam vivenciar isso. Foi uma época muito bacana, foi uma época muito legal. Acredito que para as pessoas antigas também que vêm aqui e vivenciam isso, também remete a lembranças legais e traz isso. E poder ter isso aqui, mostrar para o nosso público, mostrar para quem está passeando, é muito legal para a gente, é muito gratificante para a gente. E existe uma história de um suposto fantasma. É verdade ou não é? Então, né, a gente já ouviu, como muitas pessoas viveram aqui nessa casa, essa casa aqui também já teve 3 famílias morando aqui ao mesmo tempo. Essas famílias, essas pessoas que moraram aqui, que já passaram por aqui, também me contaram algumas situações dessas, né? Mas assim, enquanto a gente estava restaurando o museu e botando as coisas tudo em ordem, em alguns momentos destes, eu estava sozinha aqui no museu. E eu ficava até umas 8, 9 horas da noite aqui, sozinho, colocando as coisas em ordem, né? Muitas vezes eu escutei passos, escutei estralos, mas também vai aí, né, da cabeça de cada um, do contexto de cada um, porque é uma casa mais antiga, então, obviamente, madeira. Vai estralar, né, se é mais inverno, é mais verão, choveu no calor, ela vai estralar, sem dúvida nenhuma. Então, fica... É uma lenda da Fica a cidade. critério de cada um, né? Se tiver alguém aí que pode contar uma história bacana também sobre isso, bacana ou assustadora, Pode deixar né? nos comentários. Deixa nos comentários que vai ser muito legal, até pra gente incluir ela nas nossas histórias aqui quando a gente recebe alguém de outro lugar aqui no nosso museu também. Quero conhecer o museu, preciso agendar, só chegar, como é que funciona? Só chegar, né? A gente está aí de portas abertas de segunda a sexta-feira. Se de repente é com uma excursão, né, vem com uma família grande para visitação, pode entrar em contato com a gente aqui no 3533-3732, que também é o WhatsApp. Então, só agenda aí que a gente vem no sábado, no domingo, recebe com todo carinho, com todo prazer aí que a gente tem para contar um pouco do que a gente sabe, né? Eu acredito que muitas pessoas têm muitas histórias para contar do município no geral. Muitas famílias aí que já vêm, né, desde os pioneiros, aí tem a família Sens, que sem dúvida nenhuma tem bastante coisa para contar, tem a família Tizen, né, que também tem muita coisa para contar, então vai ser muito legal também poder receber essas histórias aí e tudo que for para agregar na construção desse museu, porque esse museu ele nunca para. A gente recebe doação a todo tempo, quem tiver alguma coisa, algum objeto, alguma situação que conte a história, que remeta a essas criações, o desenvolvimento do nosso município também vai ser muito legal receber aqui no nosso museu.